E a nova pesquisa do Modal Mais Futura, às vésperas da eleição, traz Jair Bolsonaro liderando a corrida pela presidência da República. Considerando apenas os votos válidos em que brancos e nulos são descartados, o chefe do executivo aparece com 50,3% e o petista 49,7%, uma diferença de 0,6 ponto. O levantamento também questionou sobre o que mais preocupa ou dá medo. Mais de 45% dos entrevistados responderam que é a volta do PT, enquanto 43% disseram que é a continuação deste governo. Na pesquisa espontânea, Bolsonaro tem 47,2% e Lula 46,6%, enquanto brancos e nulos representam 3,7%, indecisos 2,4%. Sobre a avaliação do governo federal, 65,1% dos entrevistados classificaram a gestão de Bolsonaro como boa, ótima ou regular e 32,7% como ruim ou péssima. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 24 e 26 de outubro, tendo margem de erro de 2,2 pontos percentuais e sendo registrada no TSE sob número BR 07903/2022. Você, Mota? Eu continuo recomendando aos eleitores que esqueçam as pesquisas e votem de acordo com a sua convicção. Sigam o princípio da prudência. Escolham aquilo que já ficou provado que dá certo. Votem de acordo com o passado do candidato, votem de acordo com as ideias e os valores que o candidato prega. Por exemplo, para mim, há 3 tópicos que são críticos. Primeiro é crime, segurança pública. Como é que o seu candidato, ou aquela pessoa que você está examinando, como é que ela trata o assunto crime? Ela defende maior rigor na punição aos criminosos, ela defende penas mais duras, ela defende o fim dos benefícios malucos que só existem no Brasil, ou ela diz que o criminoso é um pobre coitado, que não tem oportunidade, que as coisas que ele faz nem são tão ruins assim. Qual é a postura que você acha que é a correta? O outro tópico são as drogas. O seu candidato é totalmente contra a liberação das drogas, como eu sou, porque ele sabe que não existe nenhum argumento consistente que prove qualquer benefício na liberação e que, na verdade, quando se libera, além de se criar problemas enormes de dependência química, você continua ainda tendo tráfico de drogas, porque é óbvio que os traficantes não vão se submeter a nenhuma regulamentação, eles não vão pagar ICMS, eles não vão pegar um alvará da vigilância sanitária. O seu candidato pensa assim, ou ele flerta com a liberação das drogas, ou ele tem pessoas que o circundam, que defendem consistentemente a liberação da maconha, da heroína, do crack. O que é que o seu candidato pensa sobre isso? E o último tópico, que é muito importante para mim, é a liberdade de expressão. Esse candidato que você está pensando em votar, ele defende a liberdade de expressão inequivocamente, sem nenhum mais. Ele reconhece que o direito a falar o que a gente quiser é um direito fundamental do ser humano e só é regulado pela lei, né? Se você cometer calúnia, injúria, difamação, ou se você causar um prejuízo a alguém, você pode ser processado por danos morais. Fora disso, todo mundo é livre para dizer o que pensar. O seu candidato pensa dessa forma ou o seu candidato acredita que deve haver um fiscal da liberdade de expressão? Alguém, em algum lugar, lá em cima, fiscalizando cada palavra, cada frase que você diz, e um dia a vítima pode ser você ou um de seus filhos, porque disse alguma coisa. Acho que sumiu o som do Mota. Eu vou te interromper, Mota. A gente está recebendo sua imagem, mas o seu som parou subitamente de chegar aqui pra gente. Vou passar então para você, Zé, sua análise sobre esses números aí da pesquisa Modal Mais Futura, divulgada hoje. É a realidade. A realidade é essa. A disputa pela presidência da República está aberta. A gente acha estranho que um resultado de pesquisa possa interferir no voto de alguém, mas a realidade é essa, interfere. Já existem comprovações de que esse sentimento de pertencimento, que essa vontade de não perder o voto acaba influenciando alguns eleitores, daí a importância que as pesquisas tomaram nas disputas eleitorais.
Por isso mesmo, o Congresso Nacional, logo depois do primeiro turno, começa a, primeiro, investigar os reais interesses de algumas empresas de pesquisas, né, de fabricarem resultados que não se transformaram em realidade. E, por outro lado, dentro do próprio Congresso Nacional, há várias propostas. Eu vi 72 projetos que tentam regulamentar de novo, já houve 3 regulamentações de pesquisa, né? Esse instrumento que era só uma curiosidade e acabou se transformando numa sentença. Eu sei que interfere na disputa eleitoral, porque eu vi interferindo, inclusive, na formação das candidaturas. Muitos desistiram pelo caminho porque acharam que não teria chance. Alguns partidos decidiram não lançar candidatos porque olharam as pesquisas e viram que o seu filiado, o seu candidato, estava muito atrás. E essas pessoas não foram nem candidatos. Ou seja, a interferência foi tal que chegou às candidaturas no nascedouro, né? Quanto mais no pobre do eleitor que está indo votar e ver esse bombardeio, fulano vai ganhar. Não tem isso. É a realidade. A disputa está aberta, daí a importância do seu voto. A disputa está aberta, qualquer um pode ganhar. Esta é a conclusão, depois de analisar 10 pesquisas eleitorais, depois de conversar com diretores dessas empresas que fazem essas pesquisas eleitorais. A justificativa deles, pelo menos 2 diretores, e alguns brigaram em público sobre a base de pesquisa, é de que, olha, a pesquisa eleitoral, ela é um cálculo matemático, né? A estatística é uma ciência. Agora, se a base de cálculo está confusa, provoca um resultado diferente da realidade. E essa base de cálculo, um censo que não aconteceu há mais de 10 anos, ninguém sabe quem são e onde estão e quantos são os pobres, os evangélicos, os católicos, os que têm um nível salarial tal, os que têm nível salarial tal. O Brasil se urbanizou muito, muita gente saiu da área rural para as cidades, né? E hoje a população brasileira é basicamente urbana. Tudo isso mudou. Então mudou a base de cálculo. Se as empresas fazem as pesquisas com base antiga, vão errar. Esta é a realidade. Mas hoje as pesquisas indicam, diante desse cruzamento, de que a situação está aberta. Não existe o já ganhou. Agora sim, Roberto Mota, de volta aqui com a gente. Pode concluir, Mota. Eu estava dando o exemplo que na escolha de candidatos, para mim, 3 tópicos são muito importantes. O primeiro é a posição do candidato em relação ao crime, se o candidato é a favor de punições mais rigorosas, de acabar com os benefícios injustificáveis que existem no Brasil para os criminosos, a favor do fim da progressão de regime, né? Ou seja, se ele é a favor do endurecimento do crime ou se o candidato tem uma posição a favor de mais benefícios, de uma lei mais leniente, se ele acha que o criminoso é uma pobre vítima da sociedade e que esses crimes nem têm tanta importância assim. São 2 posições que a gente tem que entender onde é que o candidato está. A outra, em relação às drogas, eu sou totalmente contrário à liberação das drogas, explico a minha posição no meu livro A Construção da Maldade, e eu prefiro um candidato que entenda que essa história de liberação das drogas é uma falácia, cheia de meias-verdades e cheia de incompreensão. A liberação das drogas vai causar, e tem causado em todo lugar que acontece, um mal enorme. Basta a gente ver o fenômeno da Cracolândia. A Cracolândia é uma experiência de liberação das drogas. Vão lá e vejam. O seu candidato pensa assim, ou o seu candidato acha que não tem nada demais liberar uma ou outra droga? Será que ele se cerca de gente que ganhou a vida inteira falando a favor da liberação das drogas? Então é importante ver onde é que o seu candidato está. E o terceiro ponto é liberdade de expressão. O seu candidato acha que liberdade de expressão é um direito natural, é um direito que foi dado a todos nós pelo Criador e ao Estado cabe interferir nele o mínimo possível? E isso já é feito através das leis que punem injúria, calúnia e difamação e que permitem que você processe alguém por danos morais e receba uma indenização. É isso. O seu candidato acredita nisso ou ele acha
que o discurso público, o que a gente diz, deve ser fiscalizado, policiado, e se por acaso você falar uma daquelas palavrinhas que está naquela lista, uma autoridade superior pode vir, pode te punir, te calar, te cancelar ou até te prender. Qual dessas duas posições está o seu candidato? Eu acho que cada eleitor, cada trabalhador, cada pai ou mãe de família que se preocupa com a segurança, a saúde e o futuro dos seus filhos tem que parar e fazer esse dever de casa. E olha, é um dever de casa extremamente fácil de fazer. Basta prestar atenção no que o candidato disse e fez no passado. Figueiredo. Eu acho que nesse momento, Vitor, não se trata muito de orientar o voto das pessoas, né? Como o Mota diz, uma pessoa que vota baseada em quem está na frente das pesquisas, eu acho que está jogando fora o seu voto, né? Está transferindo para terceiros a capacidade e a responsabilidade de decidir o futuro do Brasil. Acho que nesse momento se trata muito mais de uma especulação, uma curiosidade de nós, seres humanos, limitados dentro do tempo, de queremos saber o que vai acontecer, como é que está a temperatura, tem muito mais a ver com a ansiedade das pessoas. E as pesquisas, do ponto de vista estatístico, elas funcionam. Né? Pesquisas, a mesma técnica utilizada em pesquisas de opinião é utilizada para fazer checagem de controle de qualidade de produtos, é utilizada para você fazer distribuição de produtos em mercado, é utilizada para você calcular até overbooking de hotel e companhia aérea. A ciência estatística funciona, ela tem comprovação, ela está na nossa vida real, desde que alguns preceitos sejam observados. O primeiro deles é a lisura. A lisura é você ter compromisso com o resultado, com a verdade dos resultados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a competência, a capacidade técnica. E nesse ponto de competência e capacidade técnica, nós temos que incluir isenção dos institutos, ou não, dos entrevistadores, dos pesquisadores. Não é? Tem que haver isenção por parte deles, porque senão eles podem contaminar o resultado de forma consciente ou inconsciente. E claro, tem que haver também um bom entendimento do funcionamento da sociedade. Com isso, pesquisas feitas por empresas ligadas, por exemplo, a grupos ou financiadas por grupos de mídia que têm interesses e posição política, elas tendem a ter muito menos credibilidade. Pesquisas como do IPEC ou do Datafolha, IPEC, ex-Ibope e Datafolha do Grupo Folha, de quem falei agora há pouco, ambas financiadas pela Rede Globo e essa segunda também financiada e realizada pelo Grupo Folha, tem sempre uma credibilidade menor. Outra coisa que afeta a credibilidade de uma pesquisa é a mesma coisa que afeta a credibilidade de todo mundo. É resultado. Nós como jornalistas, nós vamos construindo a nossa credibilidade na forma que o eleitor, que o espectador percebe que nós o respeitamos, trazendo fatos verdadeiros, trazendo opiniões ponderadas, fazendo prognósticos que se concretizem. Isso vai construindo a nossa credibilidade. Da mesma forma, as pesquisas de opinião. Então, pesquisas de opinião que tiveram um resultado completamente diferente da realidade, como essas duas, por um acaso, muito utilizadas na grande mídia que eu acabei de citar, IPEC e Datafolha, quando você tem um resultado que diverge 10, 15 pontos fora da possibilidade estatística num pleito, essa credibilidade vai caindo. Por isso que hoje eu digo que estes institutos especificamente gozam de pouquíssima credibilidade. Como alguém deve saber se um instituto goza de muita credibilidade ou não? A que institutos nós devemos dar mais credibilidade? Eu gosto bastante de analisarmos, como eu disse, o histórico. E no caso, analisando o histórico do Modal Mais, eu busquei aqui as pesquisas dele, o que diziam as pesquisas deles
no primeiro turno. O que eles apontavam para o primeiro turno? Ora, depois de fazer esse levantamento, eu verifiquei que eles apontavam que o presidente Bolsonaro, eles fizeram alguns cenários, tá? Mas eles apontavam que o presidente Bolsonaro teria algo como 3 pontos de vantagem. E no final, o presidente Lula teria 3 pontos de vantagem. No final tivemos o presidente Lula com 5 pontos. Outra coisa que chamou a minha atenção observando essas pesquisas, e eu acho que é um fato digno de nota, que esse levantamento atual vale a pena nós observarmos nesse levantamento atual, é o fato do crescimento, da projeção que eles fizeram para o segundo turno. No final do primeiro turno, eles perguntavam, olha, se o Jair Bolsonaro for para o segundo turno com Lula, como que será? Como é que você votaria? E naquele momento, este mesmo instituto, estamos falando aí dos últimos 2 dias antes das eleições de primeiro turno, Lula teria 47,7% e Bolsonaro 42,2%. Nós podemos observar por esse levantamento de hoje, que mostra o Bolsonaro na frente, que o mesmo instituto, utilizando a mesma metodologia, que dizia que o Bolsonaro, ao final do primeiro turno, estaria atrás, esse instituto demonstra que o presidente Bolsonaro ultrapassou a frente. E essa talvez seja a parte mais interessante, porque estamos falando do mesmo instituto, com a mesma metodologia. Bolsonaro, que começou de fato atrás, ultrapassou e chegou agora nesse momento, neste levantamento à frente. Posto tudo isso, é importante dizer, como eu disse, a ciência estatística funciona, mas ela funciona dentro de um intervalo de incerteza e dentro da margem de erro. E o problema dessa disputa é que, como o Zé Maria colocou bem, em praticamente todos os levantamentos, a disputa tem levantamento com Bolsonaro à frente, tem levantamento com Lula à frente, mas todas elas praticamente dentro da margem de erro. A única exceção que eu vi hoje especificamente foi o tracking de campanha interno do presidente Bolsonaro, que demonstrou ele à frente pela primeira vez, desde que eu acompanho o início do tracking, com um número razoavelmente superior à margem de erro, ou seja, algo que daria um certo conforto para a vitória do Bolsonaro. Mas, de novo, ainda é muito difícil você prever. A gente segue agora com a análise do Ricardo Salles sobre a pesquisa Modal Mais Futura, que trouxemos aqui antes do intervalo. Nos votos válidos, a pesquisa aponta placar de 50,3% para Bolsonaro, 49,7% para Lula. Salles. Veja, Abraão, é uma questão um pouco de bom senso, as pessoas verem que as pesquisas têm sempre um grau de incerteza grande, né? Isso é fato, a pesquisa não vai na casa de todo mundo e pergunta, ela pega uma amostra, essa de 2.000, a do Datafolha também 2.000, a outra... A diferença, muitas vezes, é a seriedade com que se formulam as perguntas, a ordem com a qual se apresentam as perguntas e tudo mais. As demais pesquisas, essas que o Paulo Figueiredo citou, IPEC, Datafolha, você vê que há uma certa tendenciosidade na forma que as perguntas são elaboradas, na ordem que as perguntas são elaboradas e nos locais onde essas pesquisas são realizadas. Dito isso, eu acho que a pesquisa ela traz um dado que a sociedade sente, e que o Bolsonaro não está atrás do Lula coisa nenhuma. Depois da desmoralização, mais uma desmoralização desses 2 institutos, IPEC e Datafolha, IPEC com seu novo nome, outrora Ibope, essa desmoralização ocorreu no primeiro turno, quando eles tentaram criar um ambiente de vitória do Lula no primeiro turno, dizendo que ele estava prestes a matar a eleição logo no primeiro turno. Não há dúvida de que esses dados, da forma como foram sendo divulgados propositalmente pelos institutos e pelos órgãos de imprensa que os dão apoio, ou alguns deles até são seus acionistas, controladores ou não, o fato é que aquela estratégia de divulgação de números daquela forma certamente criou um efeito manada de um percentual X de votos, que nós não saberemos jamais qual que acabou votando no Lula porque queria matar a eleição naquele momento. Então, pessoas que eventualmente não gostam do Lula, também não gostam do Bolsonaro, mas por algum motivo, e esse motivo é óbvio que era o sentimento de querer acabar logo com a eleição, senão eu vou votar no Lula. Porque vai acabar, a gente já encerra isso e chega desse martírio, que a eleição realmente é um ambiente que está conflagrado, muita gente, inclusive, incomodada bastante com isso que tem acontecido. Ou seja,
muita gente votou para acabar com a eleição. E qual não foi a surpresa dessas pessoas ao perceber que, ao contrário da narrativa que lhes foi apresentada, que o Lula estaria 11% ou 14% na frente e prestes a ganhar o primeiro turno, ele, ainda que com o voto dessas pessoas que queriam matar a eleição, ficou muito longe de ganhar no primeiro turno. E só 5 pontos à frente do Bolsonaro. Ou seja, eu, se fosse uma dessas pessoas, ia estar muito bravo de ter sido induzido a votar no Lula com o pretexto de que ele estava na iminência de ganhar no primeiro turno, e quando as urnas são abertas e a apuração acontece, você vê que não era nada disso. Quer dizer, essa turma foi enganada pelas estatísticas que foram sendo apresentadas e que se mostraram todas equivocadas. Ou seja, a falta de credibilidade desses institutos é patente. E, por outro lado, a indignação de uma pessoa que tem um mínimo de sangue nas veias, depois de ter sido induzido desse jeito, é dizer, olha, agora eu vou votar no Bolsonaro, só para largar a mão de ser besta, eu vou votar no Bolsonaro. Agora, tem uma pergunta interessante que os institutos nunca fazem. Tem essas perguntas, né? Você gostaria de ver num país não sei como, você gostaria, um monte de pesquisa que você vê que é induzindo o eleitor a dizer o que o entrevistador quer. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de ouvir a opinião da sociedade brasileira. Você gostaria de viver na Argentina? Você gostaria que o Brasil se tornasse uma Argentina? Eu garanto que vai dar 85% de pessoas dizendo não quero Argentina. Se não quer Argentina, não pode votar no modelo que se inspira na Argentina. A Argentina é o Brasil dos petistas amanhã. Portanto, quero crer que o brasileiro, perguntado de maneira tão direta sobre o que está acontecendo na Argentina, rechaçaria o suposto plano de governo do Lula, plano esse que ele não apresentou.